Deus é bom demais, amém, gente? Esse simples abraço que você dá em alguém, você não imagina como isso pode ser uma fonte de bênção para a vida daquela pessoa. É tão importante que você se disponibilize para ser um canal de bênção para outras pessoas, amém, gente? É tão importante que você se disponibilize para ser um instrumento nas mãos de Deus, para você ser bênção para outras pessoas, sendo um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Tão importante isso. No próximo encontro que a gente tiver no nosso Vision Day, a gente de vez em quando não tem uma sequência marcada, ou data marcada, para falar sobre o dia em que a gente quer propagar a visão da igreja. Mas o próximo Vision Day, eu vou falar sobre sermos servos, líderes que servem. Deus quer que cada um de nós aqui exerça a liderança, mas que nós também sejamos líderes que servem. E não simplesmente líderes que querem honra, que querem ser colocados em posição de destaque, mas gente que quer liderar através do serviço, como Jesus. Jesus, ele disse o seguinte: olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele é o nosso exemplo número 1. E quando a gente não se disponibiliza para servir, a gente fica só sentado no banco, assistindo o culto. Gente, todas as pessoas que eu conheci na igreja, que deram problema ou dor de cabeça, foram pessoas que estavam sentadas no banco sem fazer nada para ninguém. Porque quem está servindo o próximo não tem tempo para fofoca, não tem tempo para arrumar encrenca, não tem tempo para se tornar problema. Amém, gente? Quando a gente se disponibiliza para servir, Deus, Ele nos serve, Ele nos abençoa de maneira abundante. Amém? Eu estou sentindo falta de uma coisa aqui. É o aparelhinho para mudar. Acho que ficou lá atrás. Pega para mim, pastor Jorge, por favor. Ou então manda um diácono qualquer aí, alguém que possa lá pegar o aparelhinho para mim. Gente, nos últimos dias aqui, nas últimas semanas, a gente está ministrando aqui sobre esses tesouros sobre Jesus escondidos na Bíblia. E a gente tem visto que o texto bíblico revela Jesus de uma maneira muito mais grandiosa, muito mais misteriosa do que a gente poderia imaginar, do que a gente costuma imaginar. Mas é preciso que a gente foque e entenda que... Obrigado, Jorge. É preciso que a gente entenda e se lembre que Deus, Ele quer que nós conheçamos cada vez mais e melhor a Jesus. E nós precisamos entender que tudo aquilo que a gente vê no Antigo Testamento aponta para Jesus, se refere a Ele. O Antigo Testamento não se fecha em si mesmo, ele não se resolve por si só. O Antigo Testamento, ele precisa do Novo Testamento para ser revelado, porque o Antigo Testamento, ele tem sombras, ele tem tipos, ele não tem leis e doutrinas que sirvam para a igreja hoje. As leis e doutrinas da igreja estão no Novo Testamento. E lei, quando eu digo para você, não estou falando do legalismo, estou falando dos princípios que regem a igreja, que regem o reino de Deus, que regem a vida cristã. Estão no Novo Testamento. A gente precisa se lembrar sempre que Deus, Ele é imutável. Deus não muda. E Ele nunca mudou. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre, Deus é o mesmo. Mas a maneira como Ele se relaciona com o homem mudou da água para o vinho. Porque no Antigo Testamento, entre Deus e o homem, havia uma interface chamada a lei. E Deus jamais poderia bypassar a lei para abençoar alguém, ainda que Ele amasse demais aquela pessoa. Deus jamais poderia dar uma volta na lei, porque Deus, Ele é fiel e justo, e Ele jamais poderia dar uma volta na lei e usar para com um do rigor da lei e outro bypassar a lei. Deus não poderia fazer isso. Então o homem, apesar de ser amado, apesar de ser querido por Deus, Deus tinha essa interface que era a lei. Na nova aliança, a interface entre nós e Deus é a graça. Jesus é a graça em pessoa. Ele é Deus, mas Ele é a graça. Então, a maneira de Deus se relacionar conosco mudou completamente. Nós temos, às vezes, uma visão, a igreja, ela foi impregnada ao longo de anos e séculos com uma visão do Velho Testamento. E nós precisamos aprender a ter uma visão do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a Bíblia desenvolve em você a mentalidade do pecado. No Novo Testamento, a Bíblia desenvolve em você a mentalidade da justiça. O foco agora não é mais os erros que eu cometi. O foco agora é a salvação que eu recebi em Cristo Jesus. E eu preciso entender essa diferença entre uma coisa e a outra.
Porque senão a gente continua vivendo na nova aliança, mas com princípios da antiga. É tão fácil a igreja ser infiltrada por esse tipo de coisa. Nós precisamos aprender a meditar na palavra, a conhecer a palavra e meditar na palavra, com foco na nova aliança. E meditar na palavra, gente, é diferente de você estudar a palavra, é diferente de você ler a Bíblia. Você lê a Bíblia, às vezes você lê 2, 3, 4 capítulos, 5 capítulos, um livro inteiro, numa tacada só. Mas isso não é meditar na palavra. Meditar na palavra é você pegar uma pequena porção, de 2 versículos, 3 versículos, ou um capítulo no máximo, e você ler e reler, pensar, meditar, refletir, às vezes por um dia inteiro, às vezes por 2, 3 dias, às vezes por uma semana, às vezes por um mês, às vezes você refletindo, pensando, focando em um único versículo durante um mês, até que aquilo saia do nível mental, intelectual, se torne algo revelado no seu espírito. Só há um modo da palavra se tornar revelada no seu espírito, é através da meditação. Quando você medita na palavra, ela sai de um nível meramente intelectual e passa a se tornar revelação no seu espírito. Ela precisa deixar de ser mera informação. Não tem como a palavra não passar pelo nível mental, pelo nível intelectual. Você abre a Bíblia, começa a ler, e o seu cérebro vai decodificar aquele montoeira de letras na sua língua, você vai entender, vai compreender racionalmente aquilo que diz, aquilo que é dito. Mas essa compreensão ou esse entendimento tem que sair do nível mental, racional, e deixar de ser agora mera informação para se tornar revelação. Uma coisa é você ler que Deus é o teu pastor, que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Outra é você saber no seu espírito, de forma inabalável, que Ele é o teu pastor e nada te faltará. Uma coisa é você saber que na Bíblia diz que pelas pisaduras do Senhor você foi sarado. Outra é você saber no seu íntimo, por uma revelação, de que você tem direito à cura, porque você foi sarado por Jesus, pelas feridas de Jesus na cruz do Calvário. Essa maneira de pensar diferente, a gente precisa aprender essa nova maneira de pensar, a maneira neotestamentária de entender Deus, Jesus, a Bíblia. Há pessoas que olham para a Bíblia e falam, eu não consigo entender Deus, porque Deus parece que uma hora é mau, outra hora é bom, uma hora Ele é ruinzinho, outra hora Ele é bonzinho, uma hora Ele castiga, outra hora Ele abençoa. Não, Deus sempre foi um Deus amoroso, Deus sempre foi amor. Mas na antiga aliança, Ele tinha uma interface chamada a lei, entre Deus e o homem. E Deus não podia bypassar a lei. Você quer ver um exemplo de como a gente usa uma mentalidade do Antigo Testamento e se permite invadir para uma mentalidade do Antigo Testamento, sem perceber? A Bíblia no Antigo Testamento diz que o profeta Jeremias, ele foi chamado por Deus para ir a uma olaria observar o trabalho do oleiro. Olaria não é o bairro de Olaria, ok? Tem pessoas que pensam que Jeremias foi à olaria para ver o trabalho do olheiro. Não, ele foi, Jeremias não foi à olaria para ver um olheiro tentando catar um Neymar novo. Foi à olaria, a casa onde trabalha aquele que faz objetos de barro, para observar o trabalho do oleiro, aquele que trabalha com o barro. E a Bíblia diz que Jeremias chegou lá e viu o oleiro trabalhando numa roda, fazendo um vaso de barro. No final das contas, quando ele terminou de fazer o barro, de fazer o vaso, ele não estava satisfeito, não ficou bonito, não ficou bom, alguma coisa ele viu que não estava legal, ele quebrou o vaso e fez tudo de novo. Aí Deus usa isso como uma metáfora do homem, sendo como um vaso, sendo quebrado, refeito. E a gente hoje ainda tem essa mentalidade, tem gente que ora assim, Senhor, quebra o vaso e faz tudo de novo. Tinha até uma música antigamente, né? Não sei se ainda tem igreja que canta. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida. A pessoa não sabe o que está pedindo. Ela não tem ideia do que ela está pedindo quando ela pede, quebra a minha vida e faz de novo. Ela não tem a mínima ideia do que ela está pedindo. Você já leu no Antigo Testamento? Eu disse para você que no Antigo Testamento, Deus se relacionava com os homens através da interface da lei, e Ele não podia bypassar a lei para poder abençoar, ainda que Ele amasse demais aquela pessoa. Deus amava Davi, mas no dia que Davi adulterou com Batseba, ela engravidou de um relacionamento ilícito. Deus olhou e disse, Davi, não tem jeito, eu te amo,
você é um homem segundo o meu coração, mas não tem por onde. Você pisou na bola, você adulterou, você errou, você pecou, e o salário do pecado é a morte. A criança nasceu, ficou enferma e caminhou para a morte. Davi ficou desesperado, Davi jogou pó de cinza na cabeça, se vestiu com pano de saco, jejuou, chorou, a criança morreu. Você sabe o que estava acontecendo ali? O vaso, Davi, estava sendo quebrado. Quer passar por uma dessa? Mas a gente quebra a minha vida. Não, entenda o seguinte, a Bíblia usa o vaso como uma metáfora para falar do ser humano. A Bíblia usa alguns objetos metaforicamente para falar do homem, como árvore, como vaso. E o último vaso que Deus quebrou foi Jesus na cruz do Calvário. Jesus é um vaso quebrado na cruz do Calvário para que você e eu não sejamos mais vasos que precisam ser quebrados, mas que nós agora sejamos usados por Deus, como diz o apóstolo Paulo no Novo Testamento, agora usando a mesma metáfora sobre o vaso, ele diz que nós podemos e devemos ser usados por Deus como vasos de honra. E o apóstolo Paulo diz assim, que numa casa há vasos de honra e vasos de desonra, e que nós podemos ser usados como vasos de honra. Ninguém quer ser vaso de desonra. Você sabe o que na linguagem bíblica é um vaso de desonra? Quem é que sabe o que é um vaso de desonra? Quem é que não sabe o que é? Ok, tem um pessoal que nem sabe, nem deixa de saber. Quem sabe? Quem não sabe? Não sabe, mas também, eu sei, mas não sei muito. Eu desconfio, mas não sei. Então não levanta a mão nem para um nem para o outro, aleluia. Vou explicar para você o que é um vaso de desonra. Numa casa, na época do apóstolo Paulo, um vaso de honra era um vaso onde você usava, por exemplo, para botar flores, para decorar a casa, para servir água, para servir vinho. Isso era um vaso de honra. Um vaso de desonra, como é que eu explico isso para você? Na época do apóstolo Paulo não existia banheiro. Deu para entender? Quer que eu desenhe? Então, o vaso de honra estava sobre a mesa. E o de desonra, debaixo da cama. Acorda de madrugada procurando por quê? O vaso de desonra, estou apertado. Você já entendeu, não já? O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre vaso de honra e de desonra, ele não diz em lugar nenhum que Deus chamou você para ser um vaso de desonra. Quem é que escolhe hoje se você vai ser um vaso de honra ou um vaso de desonra? Não é Deus, é você. Jesus já fez o que tinha que ser feito para que você seja um vaso de honra. Ele se tornou um vaso de desonra, ele foi quebrado na cruz para que você se torne um vaso de honra. Eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Deus não vai pegar você para quebrar você. Nem peça isso a Deus, porque Jesus já fez isso com Cristo, Deus já fez isso em Jesus, para que você seja usado como um vaso de honra. Amém, gente? Você precisa ter uma visão, um entendimento do Novo Testamento, e não mais do Antigo Testamento. E por que eu estou falando isso agora? Porque eu falei no primeiro culto de manhã, falei no segundo culto de manhã, estou falando agora. O que isso tem a ver com aquilo que eu vou pregar? Nada. Mas alguém aqui precisava ouvir. Inclusive eu. Então, está dado o recado. Amém? A gente tem falado aqui sobre os tesouros, sobre Jesus escondidos na Bíblia. A gente viu na primeira mensagem aqui que você pega o texto bíblico no hebraico e você começa a descobrir que há tesouros, há códigos escondidos ali na Bíblia, que revelam que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias, que o Messias é Jesus. A gente viu aquele texto de Isaías 53, aonde fala sobre Jesus sendo traspassado, sendo ferido, crucificado, profeticamente. Não está ali o nome de Jesus, apenas falando sobre o Messias que viria, o Salvador, que ele seria crucificado, que ele seria maltratado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, a nossa iniquidade foi lançada sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aquele texto é um texto difícil para o judeu entender e engolir, porque ele fala de um Messias sofredor. E o judeu só espera por um Messias vencedor. Por isso eles rejeitaram Jesus. Mas acontece que o Antigo Testamento, quando as profecias que falam sobre Jesus, essas profecias elas se manifestam por duas vias. Uma falando sobre o Messias sofredor, a outra sobre o Messias vencedor. Mas o Messias vencedor, ele não se manifesta antes do Messias sofredor. Então, primeiro Jesus se manifestou como o Messias sofredor. Mas ele ressuscitou no terceiro dia, já indicando que ele também é o Messias vencedor. Quando ele vier na sua segunda vinda, todo joelho se dobrará, todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Israel vai entender que Jesus é o Messias vencedor, que eles tanto esperavam. Amém, gente?
E segundo as profecias da Bíblia, todo Israel se converterá. E nós começamos a ver que esse texto de Isaías 53, que fala sobre o Messias sofredor, nas letras hebraicas do texto em hebraico, existem os nomes de Jesus, Pedro, João, Tiago, André, Maria, e existem ali naquele texto no hebraico, contando as letras, você encontra o nome de 3 Marias: Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria, irmã de Marta. Você encontra a frase, o meu nome é Jesus. Você encontra ali, os discípulos fugirão. Você encontra todo o mistério da crucificação e da ressurreição de Jesus. Porque a Bíblia tem muito mais sobre Jesus do que a gente poderia imaginar, do que talvez os próprios autores poderiam imaginar. Na semana passada, a gente viu aqui sobre o mistério de Jesus revelado na Páscoa. Ele é o Cordeiro definitivo, Ele é o sacrifício definitivo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa Páscoa. Ele é aquele que, na última ceia, disse que aqueles cálices servindo na ceia de Páscoa judaica, que são 4 cálices, Ele tomou o terceiro cálice, o cálice da bênção. Ele deu aos discípulos dizendo: esse cálice é o cálice da bênção, esse cálice é o cálice da nova aliança, é o cálice do meu sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Mas ele não tomou do quarto cálice. E o quarto cálice, nós vimos, é o quarto cálice chamado cálice da celebração. E esse cálice está guardado e reservado para o dia da sua segunda vinda, quando nós vamos celebrar com Jesus as bodas, as festas, a festa do Cordeiro. Amém, gente? Vai ser uma festança, eu não sei quantos milênios vai durar essa festa, mas vai ser uma festança que não vai ser de 2 horas, não. Vai ser uma rave daquela violenta de anos e milênios. Amém, gente? Graças a Deus. E hoje a gente está vendo aqui sobre a revelação de Jesus como o primeiro e o último, o princípio e o fim. O que significa isso? Quando se fala que Jesus é o primeiro e o último, o princípio e o fim, eu estou dizendo para você que Ele é a autoridade máxima no universo. Ele tem a primeira e a última palavra. Por qualquer problema que você esteja passando na vida, quem tem a última palavra não é o médico, não é o engenheiro, não é o advogado. Quem tem a última palavra é Deus, é Jesus, porque Ele é o princípio, mas Ele é o fim. Amém, gente? E Ele está no controle da sua vida. Ele é o princípio, o fim, o primeiro e o último. Ele se revela no livro do Apocalipse dizendo a João 3 vezes: eu sou o princípio e o fim, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. 3 vezes ele diz isso para João no livro de Apocalipse. Mas 3 vezes no livro de Isaías também é dito: o Senhor é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele não fala o alfa e o ômega, porque alfa e ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. E o Antigo Testamento é todo redigido em hebraico. Mas no Novo Testamento, quando Jesus aparece a João, revelando o livro do Apocalipse, ele diz: eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega. Esse alfa e ômega, por serem 2 letras gregas, a primeira e a última letra, na verdade o que Jesus está revelando aqui é que ele é o Aleph e o Tav. O Aleph e o Tav são a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. E o Aleph e o Tav são 2 letras que, quando você junta, não formam palavra alguma. É como você juntar A e Z. Que palavra forma A com Z? Nenhuma. A não ser que a pessoa seja muito... O brasileiro tem mania de encurtar tudo, né? Antônio vira Tony, José vira Zé. Aí o camarada, hoje eu estou com uma as... As o quê? Azia. Ele só encurtou, porque a Z... Então me passa aí o as. As o quê? O azeite. Para temperar a salada. Mas A com Z não forma uma palavra, não forma nada, não quer dizer nada. Mas, e o Aleph Tav é a mesma coisa. Quando você junta Aleph Tav, é possível juntar 2 letras hebraicas e formar uma palavra, como por exemplo, se você junta Aleph, a primeira letra e a segunda, Bet, você forma Abba. Abba, pai. Aparece no Novo Testamento, inclusive, né? Que os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que clamam Abba, pai, paizinho. Mas quando você junta Aleph Tav, não quer dizer nada. Mas está lotado, tem mais de 7.000 vezes no Antigo Testamento essa junção dessas 2 letras precedendo certas palavras. Aleph Tav, em vários textos. E Aleph Tav, na verdade, é Jesus. Eu coloquei as letras em hebraico aqui,
E, na verdade, você lê daqui para lá, da direita para a esquerda. Nós estamos acostumados a ler da esquerda para a direita. O português, o inglês, as línguas ocidentais se leem da esquerda para a direita. Mas as línguas orientais, normalmente se leem da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. E é interessante que se você olhar num mapa, se você pegar um mapa do mundo, abrir um mapa do mundo, e você olhar para Israel, você botar o dedo em Israel, você vai ver que no mapa de Israel, para a sua esquerda, todo mundo escreve e lê da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Se você olhar do mapa de Israel para o lado do Oriente, todo mundo escreve e lê da direita para a esquerda. E dá a impressão que está tudo convergindo para o lado ou para cima de Israel. Tem algum mistério nisso aí, que a gente precisa focar em entender. O Aleph Tav, então, essa letra aqui, quando a gente fala Aleph Tav, não pense que é Aleph Tav. Essa letra aqui é o Aleph, essa aqui é o Tav. O Aleph equivale ao nosso A. O Tav equivale a uma letra T. É o nosso T. Embora o alfabeto hebraico termine com o Tav, que equivale ao nosso T, não é o Z, nosso alfabeto termina de forma diferente. Mas essa é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, Aleph Tav. Jesus é o Aleph Tav. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele próprio disse isso no livro do Apocalipse. Eu sou o alfa e o ômega. Jesus, um judeu, falando com João, um judeu, dificilmente ele disse eu sou o alfa e o ômega. Embora o Novo Testamento todo ele seja escrito em grego, provavelmente essa revelação foi dada a João na língua materna dele, o hebraico. Eu sou o Aleph e o Tav. Quando os estudiosos começaram a perceber que na linguagem original, no hebraico, está salpicado na Bíblia de Aleph Tav para tudo quanto é lado, que não dá para traduzir para o português, que não dá para traduzir para o inglês, que não dá para traduzir para língua nenhuma, eles começaram a ficar com uma pulga atrás da orelha. Até que alguém viu esse texto aqui de Zacarias em hebraico. E esse texto de Zacarias, eu não vou ler o texto todo, só o versículo 10 do capítulo 12, que é um versículo que profeticamente fala sobre Jesus. E é muito claro de você ver Jesus aqui nesse texto. Ele diz o seguinte: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem traspassaram. Quando fala sobre aquele a quem traspassaram, fica muito claro que está falando sobre Jesus, que foi traspassado por pregos nas suas mãos e nos seus pés, pela lança no seu lado, na cruz do Calvário. Amém, gente? Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Isso aqui está falando sobre a revelação que os judeus terão um dia de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Salvador, de que Jesus é o Senhor. Eles olharão e falam: caramba, o que nós fizemos? O que foi feito de Jesus? Nós rejeitamos Jesus, nós traspassamos Jesus com pregos numa cruz. Ele é o Salvador, ele é o Messias. Mas esse texto aqui, quando os estudiosos começaram a olhar para esse texto no hebraico, chamou a atenção que no meio desse texto tem o Aleph Tav. E justamente nessa frase, olharão para aquele, Aleph Tav, a quem traspassaram. Olharão para aquele quem? Olharão para aquele, Aleph Tav, Jesus, que foi traspassado. Esse texto já começa a mostrar para nós que o Aleph Tav é um símbolo, é uma marca que aponta para Jesus. No Novo Testamento a gente já tem essa dica no livro de Apocalipse, de que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A primeira e a última letra do alfabeto, ele é o Aleph e o Tav. E o Aleph Tav está espalhado por toda a Bíblia, a começar no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, logo no princípio, na primeira frase, Gênesis capítulo 1, versículo 1, a primeira frase da Bíblia. Se você sabe ler em hebraico, lê aqui comigo. Mas está rindo? Você não sabe ler hebraico? É fácil? Então, lê junto comigo aqui. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Mole. No princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra.
Só que no português, esse Aleph Tav que está bem no meio, são 7 palavras. 7 é um número muito significativo no hebraico. 7 é um número muito significativo na Bíblia. 7 é o número da perfeição, é o número que aponta para o descanso. É um número que simbolicamente aponta para o descanso e para a perfeição. E interessante que no hebraico, Bereshit bara Elohim et Hashamaim vet haret, são 7 palavras. E bem no meio fica o et, Aleph Tav. Bem no meio. Eu botei a figura do menorá, esse candelabro de 7 pontas. Eu coloquei essa figura por detrás, porque esse candelabro, coincidentemente, também tem 7 pontas. São 7 palavras, cada uma delas acompanha e corresponde a um ramo. Mas se você olhar para a descrição no livro de Êxodo do menorá, o menorá, na verdade, ele é o candelabro central. E a ordem que Deus dá para Moisés é: você vai fazer um candelabro de ouro batido com 6 ramos. O candelabro é a parte principal. A parte central é a parte principal. E você reparou que um candelabro como esse, ele lembra muito uma árvore? Que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. A parte central do menorá aponta para Jesus. Nós somos os ramos. Jesus é a haste central. Agora olha só que coincidência. Bereshit bara Elohim et Aleph Tav. Bem no centro. Bem no centro. Porque Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o centro do universo. Ele é o centro da igreja. Ele precisa ser o centro da nossa vida. Amém? Ele é o braço central, a parte principal. Nós somos os ramos. Ele é o Aleph Tav. No princípio, criou Deus. Que Deus? Quem? Jesus. Ele criou todas as coisas. Na verdade, em Gênesis 1, na descrição do processo de criação, o Aleph Tav aparece 7 vezes. Novamente o tal do número 7. No princípio criou Deus. No hebraico está assim: no princípio criou Deus, Aleph Tav, o céu e a terra. E Deus, Aleph Tav, disse: haja luz, e houve luz. E Deus, Aleph Tav, disse: haja terra, haja separação entre terra e águas. E Deus, Aleph Tav, disse 7 vezes. E isso é compatível com o que diz Colossenses. Colossenses capítulo 1, do versículo 13 em diante, é a descrição mais fantástica que eu vejo na Bíblia a respeito de quem é Jesus. Olha só como diz o texto, o apóstolo Paulo descreve Jesus. Diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Este Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito significa o primeiro a nascer. É óbvio que Jesus como Deus nunca nasceu. Jesus como Deus, ele é o Filho, e ele nunca teve princípio e nunca terá fim, assim como o Pai e o Espírito Santo. Mas como humano, como homem, Jesus teve que nascer, teve que ter um princípio, e ele foi o primogênito. Ele é chamado aqui de primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, quer sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo Gênesis 1, versículo 1, só que de uma forma expandida. Só que de uma forma mais elaborada. Mas isso aqui é: no princípio criou Deus, o céu e a terra. E ele termina dizendo: ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus, ele é o Criador, ele é Deus, ele é o Aleph Tav. E Aleph Tav aparece milhares e milhares de oportunidades no texto hebraico. Milhares de oportunidades. São aproximadamente 7.000 vezes que o Aleph Tav aparece em todo o Antigo Testamento. E 7.000, os números bíblicos são importantes. Quando você pega os números de 1 a 9, os números de 1 até 7 são os mais importantes. Mas quando você vai pegando esses números de 1 a 9, você pega o número 1, ou o número 2, ou o número 3, quando eles aparecem em unidade, tem um determinado valor, um determinado significado. O 7, por exemplo, significa perfeição. Mas quando aparece 70, é a perfeição elevado à 10ª potência.
Quando você aparece 700, aumentou ainda mais. Quando aparece 7.000, aumentou ainda mais. O princípio prevalece, só vai aumentando a sua potência, a sua força. São aproximadamente 7.000 vezes que aparece o Aleph Tav no Antigo Testamento. Em muitas oportunidades, ele pode funcionar como um elemento gramatical. Os judeus olham para o Aleph Tav, quando você diz, não, o Aleph Tav aponta para Jesus, eles dizem, não, o Aleph Tav é só um elemento gramatical. E esse elemento gramatical, eles dizem que ele pode funcionar como um indicador de um objeto direto. Você lembra daquelas aulas de português? Objeto direto, indireto, sujeito, predicado e tal. E os judeus costumam dizer que o Aleph Tav é só um elemento gramatical que aponta para um objeto direto. Não se preocupe, você não precisa mais saber hoje o que é objeto direto. Não vou chegar a tal ponto, a tal nível. Só que quando o Aleph Tav funciona como um elemento gramatical que aponta para um objeto direto, ele tem associado um makef. Pastor, agora o senhor enrolou o negócio, objeto direto, com makef, Aleph Tav, embananou a coisa toda. Não é simples. O makef só é um travessão. É isso aqui. É um Aleph Tav acompanhado com esse travessão que emenda com a palavra que vem a seguir. Que normalmente não são essas passagens que eu estou dizendo para você, Aleph Tav, que apontam para Jesus, essas 7.000 vezes que o Aleph Tav aparece, não conta com essas vezes aqui em que o Aleph Tav aparece acompanhado de um makef, de um travessão. São as vezes em que o Aleph Tav aparece sozinho, isolado, sem o makef, não apontando para um objeto direto, mas revelando que Jesus é o Senhor. Amém, gente? Mas ele também pode aparecer como uma hipocatastasis. É porque culto com o pastor Fragari também é cultura. O Aleph Tav pode aparecer também como uma hipocatastasis. Hipocatastasis é um termo que no grego significa colocar alguma coisa por baixo. Hipocatastasis é um desses fenômenos da gramática, como metáfora, metonímia, hipérbole, metanoia, paranoia, esses recursos que vão acontecendo por aí. Uma hipocatastasis no grego significa colocar alguma coisa por baixo, que indica uma metáfora que está codificada. Uma metáfora codificada é uma metametáfora. É uma metáfora que aponta para uma metáfora. É a metáfora da metáfora. Então, se o Aleph Tav é uma hipocatastasis, ele é um símbolo, por si só, ele é um símbolo que aponta para um outro símbolo, que é Jesus. Aponta para um outro símbolo. Agora, entenda só o seguinte, que metáfora é essa? O Aleph Tav, ele aponta e revela Jesus. Se de tudo que eu falei até agora, você não gravar nada, grave isso aqui. Aleph Tav é uma marca da aliança de Deus com aqueles que pertencem a Ele. Grave. Eu disse para você no início dessa série, que essa série funcionaria como uma base para a próxima série que eu vou pregar, que é sobre o final dos tempos, segunda vinda. Grava isso porque isso é importante para você entender sobre segunda vinda, juízo eterno. Aleph Tav, o Aleph Tav é uma marca da aliança de Deus com aqueles que pertencem a Ele. Você pode dar uma cotovelada no fígado da pessoa que está do seu lado e dizer isso para ela? Aleph Tav é uma marca da aliança que Deus tem conosco, daqueles que pertencem a Ele. Aleph Tav é uma marca espiritual da aliança que Deus tem com aqueles que pertencem a Ele. Em Apocalipse 7, de 1 a 3, olha só o que diz o texto. Eu não vou entrar nos detalhes aqui de interpretar a profecia, o que significa isso ou aquilo, mas olha só, você vai compreender esse texto facilmente. Olha só o que diz aqui em Apocalipse 7, de 1 a 3. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Não importa aqui o que é mar, árvore, terra, anjo, vento. Quando você olha para esse texto, a primeira coisa que você entende é que isso aqui é um texto falando sobre um juízo que há de vir. Não é isso? Sobre um julgamento. Sobre coisa, não vem coisa boa atrás disso aqui. Se o anjo libera o vendaval, destrói mar, terra, árvore, então isso fala de um juízo. Agora veja só o versículo seguinte, versículo 2. Vi um outro anjo. João dizendo, eu vi um outro anjo
que subia do nascente do sol. Esse anjo que sobe do nascente do sol é um símbolo, simbolicamente ele aponta, ele revela Jesus. Esse anjo que vem do nascente do sol não é um anjo qualquer. Não é como esses outros 4 anjos que ele citou no versículo anterior. Esse é um anjo especial que tem uma autoridade diferente. Porque ele vai falar com os 4 anjos se eles podem ou não liberar o vento do juízo. Aí olha só o que esse anjo aqui, que representa Jesus, ele diz: esse anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Olha só o que ele está dizendo: não se inicie, não liberem nenhum juízo, até que eu cele o último daqueles que são chamados por Deus. Eu tenho certeza que esse último não sou eu nem é você. Essa fila na minha frente tem um monte de gente que já foi selado, mas atrás de mim depois já veio muita gente também, e ainda virá muito mais gente. Amém, gente? E aqui Jesus está dizendo para esses anjos: não façam nada, não liberem juízo algum, enquanto eu não terminar de selar, de marcar o último daqueles que serão salvos. Esse selo, para você entender o que é um selo, no tempo de Jesus, e antes disso no Antigo Testamento, isso já existia, mas a gente já viu muito isso em filme da época dos reis, da época medieval. O que era um selo? Era um anel, um baita de um anel, com uma face plana, com uma espécie de um carimbo. Então, quando o rei dava um decreto qualquer, ele escrevia um decreto, ele decretava alguma coisa, o escrivão da corte escrevia o decreto, mas aquele pergaminho podia ser falso. Então, para se comprovar que aquele pergaminho, aquele decreto era realmente do rei, no final do decreto se colocava a assinatura do rei, se pingava ali aquela cera derretida vermelha, que é o lacre, o rei vinha naquela cera derretida com o selo, pumba, marcava ali embaixo o relevo, ficava marcado. Quando as pessoas viam aquele papel, sabiam: não, isso aí não é brincadeira, isso aí não é o vizinho querendo fazer uma pegadinha, não é pegadinha do Faustão. O rei realmente escreveu esse decreto porque tem o selo do rei. E esse texto está dizendo aqui que quando você se converte, quando você conscientemente toma uma decisão por Jesus, no mundo espiritual você nasce de novo. No mundo espiritual, a Bíblia está dizendo aqui que vem alguém, um anjo, Jesus, não sei quem, com um selo e marca na sua fronte, pum, na sua testa. Marca na sua testa. E é interessante que disso aqui vem uma visão, porque a gente fala isso, às vezes sem perceber, de forma popular. A gente olha para alguém e fala assim: rapaz, esse camarada não vale nada, está escrito na testa dele, que é vigarista. A gente não fala isso? Rapaz, como é que você não está enxergando que esse cara é um vigarista? Está escrito na testa dele, para quem quiser ver que ele não vale nada. E aqui diz que Deus coloca em nós uma marca. Que marca é essa que Ele coloca em nós? É o selo, a marca do Cordeiro. Aleph Tav. Você tem uma marca no seu espírito. E eu não sei porquê as pessoas, quando leem o Apocalipse, ficam preocupadas com a marca da besta. É o 666, porque a Bíblia diz que a marca da besta é na testa também, e é na mão direita. Gente, só fica preocupado com a marca da besta quem é besta. Porque a minha preocupação não é com a marca da besta, é saber e entender que eu tenho a marca, o selo do Cordeiro. E o diabo não pode tirar essa marca. Amém, gente? Eu preciso me lembrar disso. Eu tenho uma marca na minha fronte, no meu espírito, que indica, quando Deus ora no meio de uma multidão, Ele sabe quem eu sou, porque Ele vê a marca, o selo do Cordeiro na minha vida. Quem tem o selo do Cordeiro aqui, diga amém. Aleluia. Depois que Deus, presta sua atenção nisso aqui, que coisa interessante. O Aleph Tav, depois que Deus firma aliança com Abraão, o nome de Abraão começa a aparecer precedido por Aleph Tav. É a marca da aliança. Até Deus firmar uma aliança com Abraão, ele é só Abrão. Abrão. Quando Deus faz uma aliança com ele, Deus muda o nome dele para Abraão, pai de muitas nações. E agora no hebraico, sempre o nome de Abraão aparece precedido do Aleph Tav. É a marca da aliança que Deus tinha com Abraão. É interessante que depois que Ruth se casa com Boaz, quem foram Ruth e Boaz? Os bisavós de Davi.
quando Ruth se casa com Boaz, em todo o livro de Ruth, o nome dela no hebraico só aparece Ruth, 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 Ruth. De repente, ela se casa com Boaz. Boaz, na história de Ruth, ele é um tipo que aponta para Jesus. Ruth é a noiva. Ruth era uma moabita, um povo amaldiçoado que não podia ter aliança com o povo de Deus. Mas Boaz se casa com Ruth. Nós éramos um povo amaldiçoado e não podíamos ter relação com Deus, mas ele se casou conosco através de Jesus. Ruth se casa com Boaz, se torna linhagem de Davi, a bisavó de Davi, e no momento em que ela casa com Boaz, dali para frente, todas as vezes que a Bíblia cita o nome de Ruth, aparece o nome dela precedido de Aleph Tav. Isso não é coincidência. Você acha que alguém lá atrás, quando escreveu o livro de Ruth, eu vou botar uma malandragem aqui, esse tal do Aleph Tav, depois que ela casar com Boaz, porque Boaz vai ser pai de Obed, que vai ser pai de Jessé, que vai ser pai de Davi, que vai ser alguém na linhagem de Jesus. Não, ninguém sabia disso. Quando você pega em Gênesis, o nome de Esaú e Jacó aparecem sempre precedidos de Aleph Tav. Mas aí um dia Esaú, que era o primogênito e tinha direitos de primogenitura, o que isso significava? Ter direito de primogenitura? Comida em dobro, presentes em dobro, herança em dobro. Isso era direito de primogenitura. Aí um dia Esaú, que era caçador, chega da caça cansado, chega esgotado, esfomeado, e ele era um cara assim meio bruto, meio grosso, meio carnal. Ele chega e encontra o irmão Jacó cozinhando, e aí ele está morrendo de fome. Ele diz: Jacó, me dá um bocado dessa comida aí. Aí Jacó, malandro que era: olha, eu te dou a comida, você está com fome? Tô, e está cheirando bem demais. Pois é, eu te dou um prato da comida, tu sabe que a comida é boa, sabe que eu ganhei o Masterchef, sabe que eu cozinho bem, tá uma delícia. Você quer comer? Passa para mim o direito de primogenitura e eu te dou a comida. Eu não quero saber de direito de primogenitura, eu quero matar minha fome, eu estou com fome, me dá a comida. Depois ele se arrependeu disso. Mas é interessante que quando você olha, quando Esaú vende o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, o Aleph Tav simplesmente desaparece e não mais acompanha o nome de Esaú, e só acompanha o nome de Jacó. Será que alguém planejou isso? Será que alguém fez isso de propósito? Não, isso é um código que está embutido ali. Essa persistência do Aleph Tav em aparecer de maneira abundante em lugares estratégicos, como uma hipocatastasis, essa metáfora que aponta para Jesus, aponta para um fato importantíssimo. E eu trouxe isso tudo aqui, eu dei essa aula de hebraico, de gramática, essa coisa complicada para você, para que você entenda uma coisa: o Antigo Testamento está revelando para nós algo importantíssimo: Jesus é o Senhor. Quando a Bíblia revela para nós que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Aleph Tav, está dizendo para nós: Ele é o Senhor. Ele está no controle da vida daqueles que por fé se entregam e se rendem ao seu senhorio. Se você já entregou a sua vida para Jesus, meu irmão, Jesus está no controle da sua vida. Entenda o seguinte: Jesus não é um arrombador de portas. Jesus é um gentleman. Lá no livro do Apocalipse diz: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro e ceio com ele. Esse cear não é simplesmente entrar para sentar e comer uma pizza. Esse cear fala de uma aliança. Eu sento e celebro com a pessoa uma ceia de aliança. Eu me alianço com essa pessoa. Quando você faz essa aliança com Jesus, Ele entra no controle da sua vida. É importante que você entenda isso, porque Romanos capítulo 8, no versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas, gente, há momentos na vida em que a gente olha e fala assim: pô, não é possível que isso coopere para o meu bem. Não é possível que esse problema esteja cooperando para o meu bem. E em geral, o problema não vem sozinho. Em geral, o problema quando vem... O problema, na verdade, não é o problema, é a família problema. O problema é um grupo, é uma família que só anda junto, é uma família muito unida, que só andam juntos, no mínimo em 3. Quando eles vêm para a vida de alguém, eles nunca vêm sozinhos, eles vêm em 3, 4, 5, e você quando olha, você tem um problema, 2 problemas, 3 problemas, um problema parece que puxa o outro, e há certas fases na vida em que você olha e fala assim: não é possível que isso aí vai contribuir para o meu bem.
Mas só que você precisa entender que, quando a Bíblia fala que tudo coopera para o bem, quando você passa pelo problema, você não consegue enxergar que bem pode haver ali. Mas entenda só o seguinte, se Deus permite que você passe por algum problema, por alguma luta, o que Deus quer que seja desenvolvido no seu coração? Você já parou para perguntar isso? Deus, eu estou passando por essa luta. O que o Senhor quer que seja desenvolvido no meu coração com isso? Eu vou dizer para você o que Deus quer que seja desenvolvido no seu coração quando você passa por um problema e você não está sofrendo um problema porque você pecou, porque você errou. Você está passando por uma luta, você está caminhando com Deus, você está vindo à igreja, você está sendo fiel a Deus e de repente você está passando por uma luta que parece que não tem fim. Qual é o propósito disso? Sabe o que Deus quer que você desenvolva no seu coração? Uma coisa chamada empatia. Sabe o que é empatia? Empatia é você olhar para alguém que está passando por uma dor, por um drama, e você vestir a camisa da pessoa e compreender o que ela está passando. É muito difícil alguém que nunca perdeu um filho, olhar para alguém que está passando pela dor da perda de um filho, e dizer, eu compreendo o que você está passando. Não, eu não compreendo 100% o que você está passando. Eu imagino que deve ser algo terrível, porque eu nunca perdi um filho. Mas eu imagino que deve ser algo tremendo. Mas quando você também já perdeu, e você foi levantado por Deus, foi sustentado por Deus, e você pode dizer para aquela pessoa, olha, eu já passei por isso, eu sei o que você está sofrendo, eu já passei por algo igual, e da mesma forma que Deus fez comigo, Ele me levantou, Ele me sustentou, Ele vai fazer por você. Se você buscar o Deus a quem eu conheço, e que eu quero revelar a você através de Jesus, se você conhecer esse Deus, Ele vai fazer com você a mesma coisa que Ele fez comigo, Ele vai te levantar, Ele vai te sustentar, Ele não vai permitir que você fique prostrado na depressão. A gente tem um casal aqui na igreja que anos atrás perdeu um filho de forma trágica. Esse casal tinha tudo para chorar, lamentar, para se abandonar até a Deus, mas eles tomaram uma decisão. Não, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A gente não está entendendo isso agora, a gente não está sabendo qual é a consequência disso, aonde isso vai parar, mas nós vamos continuar servindo a Deus em amor, em alegria. Deus sustentou esse casal, Deus fortaleceu aquele casal, Deus colocou aquele casal de pé. Hoje eles podem dizer para outras pessoas, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que é sofrer a dor. Você está chorando porque você perdeu o seu emprego, eu sei o que é a dor de perder, não um emprego, mas perder um filho. Deus me sustentou, Ele vai sustentar você. Ele me deu outros filhos, vai dar a você um outro emprego. Ele vai dar para você algo ainda melhor. Isso chama-se empatia. Empatia é a capacidade de você olhar para alguém e saber, eu entendo essa dor, eu entendo essa dificuldade, eu posso servir de instrumento de Deus para abençoar a vida dessa pessoa. Eu posso servir de instrumento de Deus para trazer consolo e conforto, restauração para a vida dessa pessoa. Porque o Aleph Tav, o Senhor de todas as coisas, que está no controle de tudo, Ele me viu passar por aquele problema, mas Ele me sustentou. E Ele pode fazer a mesma coisa por você. Amém, gente? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de Ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para um matadouro. Está escrito isso aqui aonde? Está escrito no Salmo 44. Salmo 44 é um salmo, não é um salmo de Davi. Salmo 44 é um salmo dos filhos de Corá. Esses caras fizeram um salmo, e o salmo diz o seguinte: Deus, nós temos ouvido falar das vitórias que o Senhor deu para os nossos antepassados, para os nossos pais. Mas nós estamos seguindo o Senhor, estamos nos caminhos do Senhor, não estamos em pecado, mas ainda assim sofremos uma derrota tremenda. Gente, você entende que há momentos na vida que você está seguindo a Deus, andando com Deus, de repente você leva uma rasteira do diabo que você não sabe nem de onde veio, e você fica, meu Deus, como é possível? Não é possível, eu estou servindo a Deus, eu estou indo à igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sirvo na igreja, eu ajudo, como é que veio esse problema sobre mim? E você fica meio baratinado e não sabe de onde veio o problema. Você levou aquele soco que não sabe se veio da direita ou da esquerda, já passou por isso? Já? Os filhos de Corá escreveram esse salmo dizendo isso. Nós estamos servindo a Deus, mas nós passamos por uma derrota. Somos como ovelhas entregues para o matador todo dia. O apóstolo Paulo puxou isso aqui. Há pessoas às vezes que chegam para mim e dizem assim: pastor, não estou entendendo, porque eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sirvo na igreja, mas estou passando por esse problema, por essa luta. Aonde será que eu pequei? Peraí. Você acabou de me dizer que você tem buscado a Deus, que você ama a Deus, que você serve na igreja, que você é dizimista, que você é ofertante, que você lê a Bíblia, estuda a Bíblia, está na escola bíblica e está procurando pecado. Você está procurando chifre na cabeça de cavalo.
Você está procurando chifre na cabeça de cavalo. Mas pastor, então o que eu tenho que fazer? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Não, você está fazendo tudo certo. Está passando por uma luta, intensifique tudo de certo que você já faz. Não desista de fazer o correto. Não fique procurando chifre na cabeça de cavalo, tentando identificar algum pecado, porque se você não sabe se há algum pecado, é porque não há. Porque quando você peca, você sabe. Não faz essa cara de sonso não, porque você sabe. Quando você peca, quando você erra e pisa na bola, você sabe. Ninguém aqui é criança ou bobo. Quando a gente, não adianta ficar, será que eu fiz alguma coisa? Não é possível, devo ter feito. Não, se você acha ou pensa, devo ter feito, é porque você não fez. E ainda que tenha feito, Deus não é um Deus que hoje te trata de acordo com a lei. Deus te trata de acordo com a graça. E se você já se arrependeu, você já tem o direito ao perdão que foi concedido há 2000 anos atrás na sua vida, em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você está entendendo isso, amém, gente? O que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para tudo isso e saber que em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Meu irmão, não fique julgando, pastor, o senhor está falando de certos problemas que a gente pode passar, mas eu acho que eu não aguentaria. Você não sabe, nem eu, porque a gente nunca passou por determinados problemas. Eu oro para que eu nunca passe, mas no dia que você vê o problema chegar, você tem que entender que junto com a luta, Deus te dá a força. Deus não te dá o problema, mas quando Ele vê o problema chegando, Ele te capacita para enfrentar o problema que vem chegando. E não é uma questão de que você, não, eu tenho experiência, eu já sei, não, olha, eu nunca enfrentei um problema como esse, eu acho que eu não aguento. Não, você aguenta porque Deus te capacita para aguentar, para suportar. Ele te põe de pé, porque Ele está no controle de todas as coisas, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus. É uma posição de fé. Você está entendendo isso? Que quem dá a última palavra na sua vida não é o doutor, não é o engenheiro, não é o advogado, é Jesus, que é o Aleph e o Tav, o princípio e o fim. A palavra final é dele. O jogo não acaba enquanto Deus não soprar o apito. Quem sopra o apito de fim de jogo não é o diabo, é Deus. Jesus está no controle da sua vida. Não importa que você hoje esteja passando por luta, problema, falência, morte na família, Jesus está no controle. E Ele vai desenvolver no seu coração capacitação para suplantar os problemas e sair vitorioso lá do outro lado. Você consegue crer nisso? Aleluia, amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deixa eu convidar você para dar a mão para a pessoa que está do seu lado. Se você quiser, pode até, depois que alguém passar aí, você pode fechar o corredor, se você quiser, para dar a mão para alguém que esteja perto de você. E eu queria convidar você agora para a gente interceder uns pelos outros, para nós intercedermos uns pelos outros, para que você agora ore, pedindo a Deus que Ele fortaleça essa pessoa que está na sua direita, na sua esquerda. Talvez você conheça a pessoa para quem você está dando a mão, talvez você não conheça. Se você conhece, você pode dizer, não, eu sei o problema que essa pessoa está enfrentando, ou eu sei que ela não está enfrentando agora problema nenhum, ou talvez você diga, olha, não sei nem quem é essa pessoa, mas de repente, talvez, não sei, quem sabe ela está enfrentando uma luta indizível. Mas o Aleph e o Tav, aquele que é o primeiro e o último, o princípio e o fim, aquele que está no controle da sua vida, ele pode fortalecer essa pessoa, ele pode fortalecer você. Ele pode te capacitar para que você saia da depressão, da angústia, da luta, da dificuldade e saia do outro lado vencedor. Amém? Aleluia. Será que você consegue agora começar a orar, a interceder por essa pessoa, dizendo, Senhor, Tu és o Aleph e o Tav, Tu és o princípio e o fim, Tu és o primeiro e o último, Tu és o Senhor de todas as coisas. Fortalece esse meu irmão, para que ele passe pelos dias que são dias maus, que são dias de luta, mas para que ele passe e saia do outro lado vencedor. Senhor, Tu sabes que no nosso país nós estamos enfrentando uma crise, Tu sabes que no nosso país estamos enfrentando um problema sério, na área da política, na área da economia, mas meu Deus, fortalece esse meu irmão, porque no meio dessa crise o Senhor vai nos sustentar, no meio dessa crise o Senhor vai nos prosperar, no meio dessa crise o Senhor vai nos dar vitória.
Não permita que a mente desse meu irmão seja invadida por pensamentos mentirosos do inferno, pensamentos de derrota, de fracasso, mas que ele saiba que o Senhor está no controle e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Não, eu quero profetizar sobre a sua vida uma semana de bênçãos, uma semana de conquistas, uma semana de vitórias, de portas abertas. Que a face do Senhor resplandeça sobre você, sobre a sua vida. Que o Senhor te cerque de anjos, que você seja protegido de toda violência, de assaltos, sequestros ou qualquer outra malignidade que o diabo possa estar espalhando por essa cidade. Que você seja guardado e protegido, você e a sua família. E que no nome de Jesus, portas de oportunidades novas, de coisas boas se abram para você, em o nome de Jesus. E todo o povo de Deus que crê, diga amém e amém.